Bem-vinda à mensagem do dia do Devocional Rendida. Hoje o Espírito Santo nos convida a voltar ao princípio, ao lugar onde Deus plantou um jardim e fez dele um espaço de vida, comunhão e propósito. Desde o Éden, aprendemos que tudo que Deus cria precisa ser cuidado, protegido e regado. Jardins não sobrevivem por acaso. Eles florescem quando recebem atenção diária. Assim também é a nossa vida espiritual, nosso coração, nosso lar, nossas escolhas são jardins confiados por Deus às nossas mãos. Nesta mensagem, refletiremos sobre o significado de ser uma mulher que flui como um rio. Uma mulher sensível à voz de Deus, obediente à sua direção e cheia da vida do Espírito Santo. Abra o seu coração, permita que o rio de Deus flua novamente. Vamos juntas mergulhar nessa palavra? Irei ler com você o que está escrito no livro de Gênesis, o capítulo 2, o verso 10. Do Éden saía um rio que regava o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Você é a mulher que flui como um rio. O Éden foi o primeiro jardim criado por Deus, um lugar de beleza, propósito e comunhão com o Criador. No entanto, este espaço de perfeição foi comprometido quando Adão e Eva decidiram dar ouvidos à voz errada, a da serpente. Eles desobedeceram às instruções de Deus e isso teve consequências eternas. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 3, os versículos 1 ao 6. Hoje, 2 de janeiro, iniciamos um novo ciclo. Assim como o primeiro casal, também somos colocadas diante de escolhas. Podemos dar ouvidos à voz do Espírito Santo ou às vozes que nos afastam da presença e da vontade de Deus. Para termos um ano de bênção, propósitos e prosperidade, precisamos ouvir e obedecer a principal voz, a do Espírito Santo. Neste devocional, destaco 3 fundamentos espirituais essenciais para uma mulher que deseja viver um ano bem-sucedido, segundo o coração de Deus. Primeiro, o seu lar é um jardim. Se você é solteira, casada, mãe ou viúva, seu ambiente, sua casa e sua vida interior são jardins que precisam ser cuidados. Assim como Deus plantou o Éden e confiou a Adão e Eva, em Gênesis 2,15, Ele também confiou a você a responsabilidade de cultivar, proteger e embelezar o ambiente onde está inserida. Um jardim não sobrevive sem zelo. O seu lar, físico e espiritual, depende do seu cuidado diário. 2. O sucesso está em ouvir e obedecer. A tragédia no Éden não foi apenas comer o fruto proibido, mas ignorar a voz de Deus e dar crédito à mentira do inimigo. Uma mulher espiritual precisa desenvolver discernimento para reconhecer a voz de Deus e obedecê-la com prontidão e reverência. A palavra nos lembra que os obedientes comerão o melhor da terra. Isaías 1,19. Obediência não é sacrifício, é proteção. E a terceira verdade: os jardins precisam ser regados pelo rio do Espírito Santo. No Éden, havia um rio que saía para regar o jardim, de Gênesis 2,10. Esse rio representa a vida abundante que flui do próprio Deus. Jesus declarou: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7,38. Esses rios de água viva
simbolizam a presença do Espírito Santo, que rega, limpa, nutre e faz crescer tudo aquilo que é plantado com fé. Uma mulher cheia do Espírito vive com frescor, paz, sabedoria e discernimento. Ela flui, não apenas sobrevive. Neste segundo dia do ano, te desafio a viver o melhor ano da sua vida. Mas, para isso é necessário cuidar do que foi confiado a você. Ouvir a voz do Senhor acima de todas as outras e permitir que o Espírito Santo regue todas as áreas do seu coração. Eu sei que você é uma mulher que flui como os rios, cheio da presença de Deus, sensível à sua voz e frutífera em todas as estações. Oro para que o seu lar, sua mente e seu espírito seja jardim regado pela graça divina. Hoje o Senhor nos lembrou que a nossa vida é um jardim e que tudo aquilo que floresce depende da fonte que rega. Quando escolhemos ouvir a voz errada, o jardim se enfraquece. Mas quando nos rendemos à voz do Espírito Santo, a vida volta a fluir. Deus não te chamou para sobreviver, mas para fluir. Não para viver na escassez espiritual, mas para ser uma fonte de vida por onde passar. Reflita hoje. Que voz tem guiado as suas decisões? O que precisa ser novamente regado pelo Espírito Santo? E eu quero orar com você. Pai, hoje colocamos diante de Ti o jardim da nossa vida. Ensina-nos a ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Ajude-nos a obedecer com prontidão e a confiar na Tua direção. Que o Espírito Santo flua como um rio dentro de nós, regando o nosso coração, o nosso lar, as nossas escolhas e o nosso futuro. Faz de nós mulheres que não apenas existem, mas que fluem, frutificam e manifestam a Tua presença em todas as estações. Nós rendemos a Ti, Senhor. Nos entregamos em total rendição. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça conosco e amanhã seguiremos juntas, permitindo que o rio de Deus continue fluindo em nós. Até lá.